Valentina correu em direção ao pai com os braços abertos, a mochila saltitando nas costas, os cabelos soltos como sempre. Eduardo se abaixou para recebê-la, mas quando se levantou, ele não era mais o mesmo homem de 5 segundos atrás. Ao lado da filha, estava uma mulher que ele havia passado anos tentando esquecer. Gabriela o encarou por um instante, apenas um instante, antes de abaixar os olhos para a menina. Até amanhã, Valentina. Não esquece de trazer o desenho que você prometeu. A menina sorriu feliz e puxou o pai pela mão, sem perceber que ele havia prendido a respiração. Antes de seguirmos com essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre incrível ver até onde as nossas histórias chegam. Se você gosta de histórias com emoção de verdade, de sentimentos que a gente carrega no coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai encontrar histórias de amor, superação, reviravoltas que ninguém espera e finais que a gente não esquece tão cedo. Agora vamos continuar. Eduardo Menezes tinha 36 anos e uma agenda que não parava. Era dono de uma construtora de médio porte que cresceu mais rápido do que ele esperava. Com obras espalhadas por 3 cidades e uma equipe de quase 200 pessoas. Reuniões de manhã, visitas a canteiros de tarde, contratos e planilhas à noite. A vida era intensa e ele sabia disso. Mas havia uma regra que nunca se negociava. Às 5 da tarde, ele mesmo ia buscar Valentina na escola. Desde que Ana falecera 3 anos antes, Eduardo transformou aquele ritual simples em algo sagrado. Eram os 10 minutos mais importantes do dia. Valentina saía com a mochila pesada e os olhos brilhando, e ele ouvia sobre o lanche que tinha derramado, sobre a briga que tinha feito as pazes, sobre a formiguinha que tinha encontrado no pátio. Coisas pequenas. Coisas que importavam mais do que qualquer reunião. Valentina tinha 8 anos, cabelos castanhos cacheados herdados da mãe e um jeito de rir que fechava qualquer ferida. Ela era o centro do mundo de Eduardo e ele sabia que ela sentia isso. A escola ficava a 10 minutos de carro. Eduardo conhecia cada guarda, cada funcionária, cada árvore daquele pátio. Por isso, quando Valentina saiu correndo em direção a ele naquela terça-feira de março com alguém ao lado, ele notou de imediato que aquela professora era nova. Mas não foi o rosto novo que o deteve. Foi o rosto conhecido. Gabriela tinha 34 anos e estava ali havia menos de 2 meses. A transferência foi uma escolha dela, uma necessidade de recomeço depois que o relacionamento de 4 anos chegou ao fim de forma silenciosa e desgastante. Deixou o apartamento onde morava havia anos, os costumes de sempre, e aceitou a vaga em uma nova escola, como quem aceita um novo capítulo sem saber ainda o que seria escrito. Ela amava ensinar, sempre amou. Havia um momento específico em sala de aula que ela buscava todos os dias, aquele segundo em que uma criança entende algo pela primeira vez e os olhos dela mudam. Era por isso que ela acordava cedo e chegava antes dos alunos. Gabriela conheceu Valentina na 2ª semana de trabalho. A menina era curiosa, um pouco tímida no começo, e passou a sentar na primeira fila sem que ninguém pedisse. Gabriela notou logo o cuidado dela com as palavras, a forma como desenhava as letras devagar, como se cada uma importasse. Criaram um vínculo rápido, do jeito natural que acontece entre professoras e crianças que se reconhecem. Mas naquela tarde de março, quando Gabriela acompanhou Valentina até o portão, ela não esperava pelo que viu. Eduardo estava de terno escuro, levemente afrouxado no colarinho, com o olhar voltado para a filha. Quando levantou os olhos, o reconhecimento veio ao mesmo tempo para os dois. Uma faísca rápida e desconfortável, como tocar em algo que ainda estava vivo na memória. Gabriela manteve a compostura. 10 anos de maturidade serviam para alguma coisa. Olá, sou a professora Gabriela. Valentina é uma aluna incrível. Eduardo demorou 1 segundo a mais do que deveria para responder. Eduardo Menezes. Pai dela. Fez uma pausa. É bom te ver, Gabi. Valentina olhou para um, depois para o outro, sem entender o peso daquele silêncio. Vocês se conhecem?
A gente estudou junto, disse Gabriela simplesmente. Há muito tempo. Nas semanas seguintes, Eduardo passou a chegar um pouco antes das 5. Ele mesmo não saberia explicar bem o porquê. Dizia a si mesmo que era para ver Valentina brincar no pátio antes de sair. Mas quando Gabriela aparecia no corredor com uma turma ou atravessava o pátio com papéis na mão, ele sabia que aquela explicação não era toda a verdade. Os encontros eram breves, um aceno, um boa tarde, às vezes uma observação sobre Valentina. Ela está se saindo muito bem na leitura. Tem um ritmo próprio, mas firme. Ela adora ler em voz alta em casa, respondeu Eduardo. Lê para os cachorros, para as plantas, para tudo que não pode escapar. Gabriela riu. Foi um riso rápido, quase surpreso, como se não esperasse gostar daquela resposta. Eduardo guardou aquele riso sem perceber. Valentina, por sua vez, trazia Gabriela para dentro de casa toda a tarde. Contava sobre os projetos da professora, sobre a forma como ela ensinava matemática com histórias, sobre o dia em que levou uma planta para a sala e explicou fotossíntese para uma turma de 8 anos de um jeito que todos entenderam. Eduardo escutava aquelas histórias com atenção que ia além do interesse de pai. Havia algo que ele reconhecia na forma como Valentina descrevia Gabriela, o entusiasmo de quem encontrou uma pessoa que escuta de verdade. Numa quarta-feira chuvosa, Eduardo chegou mais cedo e ficou esperando no corredor enquanto a turma de Valentina terminava a última atividade. Pela janela do corredor, ele pôde ver a sala. Gabriela estava andando entre as carteiras, se abaixando para olhar o trabalho de cada criança, dizendo algo que ele não conseguia ouvir, mas conseguia ver a reação dos alunos. Nenhuma criança olhava para o teto com tédio. Todos estavam fazendo. Ele ficou parado ali por mais tempo do que precisava. Pai, a professora Gabriela é diferente das outras. Diferente como? Ela ensina como se fosse importante de verdade. Sabe? Como se ela quisesse que a gente entendesse de verdade, não só passasse de ano. Eduardo ficou quieto por um momento, olhando para a filha. Ela sempre foi assim, disse ele sem pensar. Valentina levantou os olhos. Como você sabe? Ele sorriu e desviou o assunto, mas a pergunta ficou no ar por um bom tempo. Foi numa quinta-feira de abril que tudo mudou de ritmo. Eduardo estava num canteiro de obras quando o telefone tocou. Era a escola. Valentina havia passado mal, uma febre que subiu rápido logo depois do almoço. Ele saiu em 20 minutos, deixando tudo para trás com uma facilidade que surpreendia até ele. Quando chegou, Valentina estava deitada na enfermaria com os olhos pesados e a bochecha vermelha. Do lado dela, sentada numa cadeira pequena demais para uma adulta, estava Gabriela, segurando a mão da menina e contando uma história em voz baixa. Eduardo parou na porta por um segundo. Havia algo naquela cena que ele não conseguia nomear. Algo que doía de um jeito bom. Uma dor que a gente sente quando reconhece algo que achou que havia perdido para sempre. Pai, murmurou Valentina quando o viu. Gabriela se levantou depressa, ajeitando a blusa como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Ela estava um pouco assustada. Fiquei até você chegar. Obrigado, disse Eduardo. A palavra saiu mais suave do que ele pretendia. Enquanto o médico da escola avaliava Valentina, Eduardo e Gabriela ficaram no corredor. O silêncio entre eles era diferente agora, menos tenso, mais carregado de coisas não ditas. Você não precisava ficar, disse ele. Eu queria ficar, respondeu ela, simples. Eduardo respirou fundo. Gabriela, a gente precisa conversar de verdade um dia desses. Ela o encarou por um instante. 10 anos de mágoa e 10 anos de maturidade disputavam espaço no mesmo olhar. Eu sei, disse ela por fim. Mas não hoje. No fim daquela semana, Valentina já estava bem. A febre tinha baixado na noite de quinta. Na sexta, Eduardo ligou para a escola e pediu o contato de Gabriela para uma questão sobre a turma, um pretexto que os dois sabiam que era pretexto. Ela atendeu na segunda chamada. Posso te chamar para um café? Disse ele direto.
sem ser sobre a Valentina. Ela ficou em silêncio por 3 ou 4 segundos. Pode ser domingo de manhã. Eles se encontraram numa padaria perto do parque, uma dessas que tem mesa do lado de fora e barulho de passarinho de fundo. Eduardo chegou primeiro, pediu 2 cafés e ficou olhando para a xícara sem tocá-la. Quando Gabriela chegou, de blusa clara e cabelos presos, ele achou que o tempo havia feito pouca coisa com ela. Ela sempre teve aquele jeito tranquilo de entrar num lugar como se já soubesse o que ia encontrar. Por um momento, os dois ficaram em silêncio. Então Eduardo começou. Quando surgiu a oportunidade de ir para o Canadá, eu tinha 26 anos e não tinha nada além de ambição e medo. Ele pousou os dedos na xícara. Medo de não ser suficiente, para o trabalho, para você, para qualquer coisa. Você podia ter me contado isso, disse Gabriela sem raiva, apenas como um fato. Eu sei. Ele pausou. Achei que se eu dissesse em voz alta, você ia me convencer a ficar. E eu não podia deixar que isso acontecesse, porque eu sabia que ia querer ficar. Gabriela baixou os olhos para o café. Então você partiu antes de ter a chance de mudar de ideia. Fui covarde, disse ele simplesmente. Não tem outra palavra. Ela ficou em silêncio por um momento. Lá fora, um ônibus passou. Uma criança gritou de alegria em algum lugar do parque. Eu fiquei com muita raiva de você por muito tempo, disse Gabriela por fim. Não porque você foi embora, mas porque não confiou em mim o suficiente para me deixar fazer parte da decisão. Você merecia mais do que um adeus mal dado, disse Eduardo. Sim, merecia. Ela o encarou. Mas sabe o que é estranho? Você foi o único que sempre acreditou que eu podia ser professora de verdade. Quando todo mundo achava que era uma escolha pequena, você dizia que era uma escolha enorme. Ela fez uma pausa. Essa parte eu nunca esqueci. Eduardo sentiu a garganta apertar. Gabi, eu... Não precisa, ela disse mais com gentileza. Só queria que você soubesse. Eles ficaram mais 1 hora ali conversando sobre coisas menores depois disso. Sobre a cidade, sobre Valentina, sobre como a vida vai acontecendo de formas que a gente não planeja. Quando se despediram, não havia promessas, mas havia algo que não estava lá antes: leveza. Valentina tinha uma habilidade especial para criar situações que os adultos ao redor dela não esperavam. Numa sexta-feira de maio, ela saiu da escola segurando um cartãozinho de papel dobrado ao meio, com letras grandes e um desenho de sorvete na capa. Entregou para o pai antes mesmo de dizer boa tarde. É um convite, ela anunciou com seriedade, para a professora Gabriela tomar sorvete com a gente hoje. Eduardo olhou para o cartão, depois para a filha. Você convidou a professora sem perguntar para mim? Eu perguntei para ela primeiro. Ela disse que sim se você topasse. Então estou perguntando para você agora. Valentina inclinou a cabeça. Você topa? Gabriela apareceu no portão naquele momento exato, com a bolsa no ombro e uma expressão que misturava desculpas com uma vontade difícil de esconder de rir. Ela é muito persuasiva, disse Gabriela para Eduardo. Eu sei, respondeu ele. Ela herdou isso da mãe. Os 3 foram a pé até uma sorveteria a 2 quadras da escola. Valentina escolheu 2 sabores que não combinavam nada. Comeu metade do sorvete antes de chegar à mesa e passou o resto do tempo alternando entre o sorvete e a conversa, contando histórias para Gabriela sobre coisas que tinha visto no caminho. Eduardo ficou observando aquela cena, a filha animada, Gabriela sorrindo com atenção genuína, o sol de fim de tarde tingindo tudo de laranja, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era euforia, não era nostalgia, era algo mais calmo. A sensação de que aquele lugar, aquela mesa, aquelas 2 pessoas fazia sentido. Os meses seguintes foram feitos de coisas simples. Um passeio no parque num domingo de junho, quando Valentina insistiu para que Gabriela viesse ver os patinhos no lago. Gabriela apareceu com uma sacola de pão para jogar na água, e Valentina ficou tão empolgada com isso que correu para contar para cada pato individualmente como se eles precisassem de uma apresentação formal. Eduardo ficou parado atrás das 2,
rindo sem conseguir parar. Uma tarde de agosto em que os três fizeram pizza juntos na cozinha de Eduardo, com Valentina determinada a colocar milho em tudo, na massa, na borda, no copo de suco. Gabriela tentou negociar e perdeu. Eduardo filmou tudo no celular e o vídeo de Valentina explicando com seriedade que milho combina com qualquer coisa se tornou o favorito dele por semanas. Um fim de semana de setembro em que Gabriela os acompanhou numa visita à avó de Eduardo e a senhora pegou na mão dela antes de dizer: "Já ouvi muito sobre você." Gabriela olhou para Eduardo com uma mistura de surpresa e ternura e ele fingiu estar muito interessado no jardim da casa. Entre Eduardo e Gabriela, as coisas cresciam devagar, do jeito que coisas verdadeiras crescem. Não havia declarações dramáticas nem promessas apressadas. Havia conversas longas depois que Valentina dormia, sentados na varanda com chá esfriando nas canecas, porque nenhum dos dois se lembrava de beber. Havia o jeito dele de mandar mensagem contando uma coisa boba que tinha acontecido no trabalho só porque queria contar para ela. Havia o jeito dela de aparecer com um livro que tinha certeza que ele ia gostar, e acertar sempre. Havia o cuidado, esse cuidado quieto e constante que é a forma mais honesta de dizer que alguém importa. Numa noite de setembro, depois que Valentina adormeceu no sofá assistindo a um filme, Eduardo a levou para a cama e voltou para encontrar Gabriela na cozinha, lavando as xícaras do jantar, em silêncio. Ele ficou parado na entrada por um instante. Havia algo tão natural naquilo, tão completamente sem esforço, que ele precisou de um segundo para reconhecer o que estava sentindo. Era paz. Uma paz que ele não tinha sentido em muito tempo. "Você não precisava fazer isso", disse ele, se aproximando. "Eu sei", ela sorriu sem se virar. "Mas gosto de cozinhas organizadas antes de dormir. Vício de quem morou sozinha por muito tempo." Eduardo ficou ao lado dela, pegou um pano de prato e começou a secar as xícaras. Durante alguns minutos, os dois permaneceram assim, trabalhando em silêncio, com o barulho da torneira e o som baixo do filme ainda passando na outra sala. "Gabriela." "Obrigado por estar aqui." Ela virou para ele por um segundo, com as mãos ainda molhadas, os olhos sérios. "Eu estou bem aqui", disse ela. E era verdade. Gabriela percebeu naquele momento que havia parado de esperar que a vida melhorasse em algum ponto distante e futuro. A vida estava acontecendo agora, naquele corredor, naquela cozinha, com aquele homem ao lado e aquela menina dormindo no quarto. Eduardo pensava às vezes no caminho que o havia trazido até ali, nas escolhas erradas, nos anos de distância, nas coisas que ficaram por dizer. Mas pensava também que talvez fosse preciso tudo aquilo para que os dois chegassem a este ponto, com a maturidade certa. Não os jovens de 26 e 24 anos que não sabiam ainda o que queriam, as pessoas em que haviam se tornado. Gabriela, por sua vez, descobriu que a mágoa que carregara por tanto tempo não era mais mágoa, era só memória. E memória, diferente da mágoa, não machuca para sempre. Ela apenas lembra de onde a gente veio. Era um fim de tarde de outubro, daqueles em que o céu fica cor de mel e a temperatura cai devagar. Os três estavam no jardim dos fundos da casa de Eduardo. Valentina corria atrás do cachorro, Gabriela sentada na cadeira de balanço com um chá na mão, Eduardo apoiado no batente da porta de vidro. Foi Valentina quem parou primeiro. Veio caminhando com aquela seriedade de criança que está prestes a dizer algo importante, secou as mãos na calça e ficou parada na frente dos dois. "Posso fazer uma pergunta?" "Pode", disse Eduardo. A menina olhou para Gabriela por um instante e depois olhou para o pai. "A Gabriela pode ser da nossa família para sempre." O silêncio que veio depois não era um silêncio de desconforto. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma pergunta acerta exatamente no lugar certo. Eduardo olhou para Gabriela. Ela tinha os olhos brilhando, a mão com o chá parada no ar, um sorriso que tentava se conter e não conseguia. Ele se levantou, andou os 2 passos até ela e pegou a xícara das mãos dela para pousar na mesa. Depois ficou de pé na frente dela, sério e tranquilo ao mesmo tempo. "Tenho feito essa pergunta para mim mesmo há algum tempo",
disse ele em voz baixa. Só estava esperando o momento certo. Gabriela levantou os olhos para ele. Acho que o momento certo chegou, ela disse. Valentina, sem entender completamente, mas entendendo o suficiente, bateu palmas uma vez e foi correndo buscar o cachorro para comemorar. Eduardo e Gabriela ficaram um instante assim, olhando um para o outro sem precisar de mais nenhuma palavra.